Oi, Mônica. Boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, professor Leandro. Que honra, hein, professor? Oi, Mônica, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite, Puel. Quanto tempo, rapaz? Professor Isabel Thomas. Caraca. Franciele, boa noite. Grande referência, professor Isabel. Me ensinou quase tudo. Boa noite, professora Patrícia. Boa noite, Bruno. Oi, mãe, tudo bem? Só esperando o nosso grande amigo aqui, professor Valdir, entrar. Professor Leandro, rapaz. Fala, Vesper, meu instrutor. Uma honra ter você aqui, meu amigo. Pessoal, nós estamos esperando nosso convidado da noite chegar, professor Valdir. Sabe tudo sobre natação em águas abertas. Vai dar uma aula pra gente aqui hoje. Toda a sua experiência, todos os seus ensinamentos, de tudo que ele já passou aí dentro dos esportes aquáticos. E aí, professor Valdir chegou. Professor Valdir, eu não estou conseguindo convidar o senhor por aqui. Vê se o senhor consegue me mandar o convite. Tá dando aqui que o seu Instagram não pode participar. Vê se o senhor consegue me mandar o convite por aí, professor. Fala, Andréia, boa noite. Boa noite, Adriana. Agora pôde, agora foi, professor. Ok? Ok, tá saindo já o som aqui, professor. Maravilha. Eu tentei A, fazer aqui no computador, mas não conseguia. a imagem que ainda não chegou para mim. Boa noite, professor. Professor Guilherme. A imagem do senhor que não chegou para mim, professor Valdir. A imagem que ainda não chegou para mim. Boa noite. Ué, Boa noite, professor Guilherme. Que honra. a imagem não está chegando? Não, não. Pessoal, a imagem do professor Valdir está aparecendo aí para vocês? Tem que desligar o computador, professor Valdir, e acessar pelo Ok. celular para ver se aparece. Tá bom, beleza, professor. Estamos no aguardo. Acho que o retorno, André, tá dando porque estava ligado o computador e o celular, os dois ao mesmo tempo. Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. O professor Valdir vai acertar a conexão para o nosso bate-papo de hoje. O bate-papo, nós pretendemos aqui falar um pouquinho sobre a história e evolução da natação em águas abertas. Tem muita coisa interessante. Com certeza eu sou um aprendiz aí na área, trabalho há alguns anos. E o professor Valdir aí tem uma larga experiência, uma larga escala. Vai nos dar uma aula aqui sob muita responsabilidade. Nós temos grandes professores aqui, grandes atletas também assistindo a live. É uma responsabilidade muito grande falar na presença dessas pessoas que entendem muito. Professor Guilherme, professora Isabel, professora Patrícia, professor Leandro, grandes atletas aí, Andréia. Mas vai dar tudo certo. Acho que agora vai, pessoal.
Consegui enviar o convite aqui. Acho que agora vai entrar. Acho que eu vou entrar aqui. E aí, Guilherme, entrei? Ô, Roberto. Só está saindo a voz do senhor, professor. Está saindo a voz e não está vindo a imagem. Giovana, você sabe como fazer aqui? Estou na live, mas não está saindo, não está entrando minha imagem. Tá pelo telefone, Valdir? Tá pelo celular? Boa noite, pessoal. Nós estamos só acertando. Obrigado, Michel. Só acertando aqui um problema de conexão. Fala, Claudinha, tudo bem? O professor Valdir está acertando aqui um problema com a conexão e já já nós daremos início aí à nossa live. Chegou aqui, ó. Foi agora? Também só tá o som, professor. Não foi não, Gabriela. Não? Não. Só tá o som do senhor e não tá vindo a imagem. Fala, Luciano, tudo bem? Bom te ver por aqui, meu amigo. Agora foi, professor. Tudo bem, deixa eu só um segundinho que eu vou voltar para onde eu estava. Meu amigo, eu não uso nunca Instagram, entendeu? Sou um zero à esquerda nesse negócio. Não tem problema, Minhas não. filhas Tem aqui usam e eu. Foi solucionado. Tô vendo que eu vi que tem um povo de responsabilidade aí, né? Os meus colegas do departamento, Guilherme, Leandro, Tem, é uma grande já responsabilidade. mandaram mensagens aí. Eu vou pedir para eles falarem para mim, porra. O povo sabe mais do que eu, né? Professores é uma grande responsabilidade. Olha, eu vou dizer que é um... Fala. Pô, bota a responsabilidade nisso, cara. Ainda mais que agora eu estou diante do chefe aí, o Guilherme, meu chefe agora. Além de ser o coordenador do projeto de pesquisa, é meu chefe também. Roberto, é um grande prazer estar com você aí, com o pessoal. Seja bem... Fique à vontade para... Você disse que tinha um roteiro. Nós vamos... Na verdade, é um super bate-papo, né, professor? Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui, uma honra para mim, assim, de poder aprender de pertinho. Todo mundo que eu falo sobre a sua pessoa, todo mundo fala muito bem, fala que é surfista, grande atleta, nadador. Hoje eu estava dando uma aula para a Júlia, assim, ela falou, eu nadava com o Valdir na piscina da UFRJ, ele era meu amigo de raia, todo mundo tem alguma história para contar sobre a sua pessoa, assim. De antemão, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de te ouvir, de aprender um pouquinho com você. E o nosso bate-papo hoje, professor, era com relação sobre a história e evolução da natação em águas abertas, assim. Como que surgiu a natação em águas abertas, qual foi o grande ponto de partida, como tem se dado a evolução, né? Como tem evoluído o esporte. A gente vê que tem crescido muito. Nós temos fatores que favorecem o crescimento do nosso esporte, a nossa costa, a nossa orla, ela é imensa, assim, nosso clima favorece muito. Então, são direções bem favoráveis para que esse esporte cada vez mais ele cresça. E aí eu gostaria que o senhor se apresentasse aí para a gente, para todo mundo conhecer um pouquinho mais. Vou me apresentar. Olha, Roberto, primeiro que é um prazer muito grande estar com você e com o teu grupo de atletas, de alunos.
E mais ainda, né? Isabel Tom. Tô vendo que está entrando gente aí, tô vendo a Isabel, que é foi uma nadadora do Flamengo, Foi Isabel, minha e coordenadora, coordenadora do professor grande Valdir. projeto Natação no Mar, lá de Rio das Ostras, e que Aham. tem também, Foi, trabalhei com e que ela tem também aqui no Posto durante 6, 7 né? anos, me ensinou Foi sua muito. coordenadora, ela? É, grande Isabel. Eu sou padrinho lá do projeto. Vi também entrando o Guilherme, o Leandro, tem o Túlio Lucas aqui agora, e tem Muito. o Arthur Pedrosa, Deus me livre, isso é muita responsabilidade eu falar na frente, falar para o Arthur Pedrosa aqui, meu amigo. Pô, esse menino de ouro. Aliás, tem que fazer um Aniversário de registro casamento. que ele está fazendo aniversário de casamento, né? Bota aí, confirma aí, Arthur, não é isso? Está fazendo aniversário de casamento hoje. Hoje ou ontem. Mas vai ser um prazer, Roberto, conversar com vocês. Eu sou um apaixonado pelo mar, pela natação. Você, e por uma bobeada minha também, envolvido com um monte de coisas, nós colocamos lá com meus dados, os dados meus como professor universitário e técnico de polo aquático, de seleção brasileira, né? E com isso, deve ter assustado teus alunos. Falando, pô, o que o cara vai falar de natação em águas abertas se o cara é técnico de polo aquático, né? Então, isso também tem uma história, tudo são histórias. Eu vou tentar fazer uma retrospectiva rápida retrospectiva histórica rápida sobre a natação em águas abertas, né? E vou colocando coisas também da minha história, que são coisas da história, não da minha história, mas do tempo que eu vivi. Eu sou carioca, tenho 70 anos e aprendi a nadar com 13 anos. E já numa época em que você começar a nadar com 13 anos, era muito tarde para começar a nadar, né? E eu comecei a nadar, eu era asmático, doente, muito magro, muito doente mesmo, com crise de asma muito forte. E a natação, quando eu comecei a fazer, ela me curou. Quer dizer, a asma é incurável porque a gente é alérgico, mas a natação, ela acabou com as minhas crises fortes, né? Então, olha, Patrícia Aumentou Vigário, a cada pontinho. grande prazer. Aumentou minha responsabilidade. A cada pontinho que entra aqui, vai aumentando a responsabilidade. Bom, vamos falar sobre águas abertas. Então, quer dizer, desde que o homem está na Terra, que ele foi obrigado a nadar, né? Então, existem registros de homens nadando. Tem uma caverna no deserto do Saara, que é a Cova dos Nadadores, aliás, e que tem figuras mostrando muito parecidas com um homem nadando o nado crawl, em 4.500 antes de Cristo. No ano 4.500 antes de Cristo já existiam essas figuras. Então, o contato do homem com a água se deu de forma muito logo que ele apareceu na Terra, né? E é interessante a gente comentar que o homem, ele é o animal na Terra e que em cada lugar, quer dizer, a natação surgiu de uma forma diferente em cada ponto do mundo, né? Quer dizer, o homem, a natação, ela surgiu, né, através da cultura, né, através da cultura daquela população, daquele grupo social. Então, os homens nadavam diferentes, né, nadavam de formas diferentes. O que não acontece com os animais, né? Os animais, as espécies, elas têm padrões bem definidos, tanto animais marinhos quanto animais terrestres. Os cavalos nadam de forma semelhante, os cachorros, né? Já os homens não. Então isso já é uma coisa interessante para a gente ver na história, né? Que a história da natação, ela mostra isso, que o homem foi mudando a forma de nadar, né? E essas mudanças ocorreram de forma muito mais veloz no tempo, a partir do momento que surgiram as competições no século XIX. Né? Na Inglaterra, criou a Associação de Natação e a partir dali foi que começaram a surgir
os demais estilos de natação e as competições foram estimuladas. A Inglaterra construiu, naquele período, no século XIX, 200 piscinas, de forma muito rápida, né? Mas as águas abertas, elas já eram um coqueluche antes de surgir a natação competitiva. Não as águas abertas competitivas, como a gente vê hoje, absorvidas pela Federação Internacional de Natação e por todas as confederações, as federações dos países. As águas abertas surgiram lá já muito antes, no século XVIII, início, ou então século XIX, com alguns feitos, e anteriores também, o que eu não tenho lembrança aqui, não consegui memorizar, eu dei lendo, mas existem registros. Então existem, por exemplo, registros de provas nos anos 1800, provas lá ali no Mar Negro, em que houve provas de 59 quilômetros. Os caras iam de um ponto a outro, na Geórgia, na costa da Geórgia, né, indo em direção à Rússia, em duas cidades que tinham cidades famosas ali na época. Sempre era mais um desafio entre homens, o desafio. Um desafiava o outro, quem ia nadar mais, quem ia percorrer uma maior distância. A natação, é isso mesmo, a natação nesse período, ela era como um desafio. Os homens eram desafiados pela natureza. Então nós tivemos grandes desafios e temos no montanhismo, né, no alpinismo, né, subir as montanhas, quem vai mais alto, quem vai ali, quem vai aqui, assim como tinha os desafios na natação. O cara que mais popularizou a natação naquele período foi um militar, Matthew Webb. Em inglês, ele tentou atravessar o Canal da Mancha a primeira vez, não conseguiu, e na segunda vez ele conseguiu. Então, os 32 quilômetros e alguma coisa, metros do canal, da travessia entre Dover e Calais, na França, Dover na Inglaterra e Calais na França, ele levou 21 horas e 55 minutos, ou 45 minutos, alguma coisa assim, né? Ele nadou essa distância, ele nadou 62 quilômetros. Se você for no registro, o pessoal for no registro, vocês vão ver que ele nadou de forma muito sinuosa, né? Ele fez várias diagonais por conta da correnteza, né? E até do estilo que eles usavam na época, era um estilo mais lento, né? E logo depois, tivemos 71 tentativas nos 20 anos seguintes, ou 30 anos seguintes, e ninguém conseguia. E mais adiante um outro homem conseguiu fazer em 14 horas. E também tivemos, mais tarde um pouco, em 1926, a primeira mulher que atravessou, era uma americana, que também atravessou a Mancha em 14 horas. Então o Canal da Mancha ficou sendo um grande desafio, mas tinham vários outros desafios no mundo, né? Então as águas abertas, elas começaram por aí, mas também tem uma outra história interessante sobre as águas abertas, que é um registro interessante, é que os 3 primeiros Jogos Olímpicos dos tempos modernos foram realizados, as provas de natação, em águas abertas. O primeiro, em 1896, em Atenas, só tinham 3 provas de natação. Uma prova de 200, uma de 500 e uma de 1.200, não me engano. A de 1.200, que é a mais citada na literatura, foi vencida por um húngaro. E nos outros anos seguintes, também as provas de natação foram em águas abertas. Então, é porque não existiam em grande quantidade piscinas, né? Então, os Jogos Olímpicos eram feitos em águas abertas. Daí nós, dando um salto na história, não vamos saltar na história não, vamos ficar nesse século mesmo. O Brasil também, nós tínhamos águas abertas nesse período, provas de águas abertas, tentativas. Tem um livro do Machado de Assis que cita metaforicamente, cita o mar e as tentativas de travessias. Depois eu vou olhar aqui na minha cola,
Mas tem um livro dele que cita isso, que cita a natação em águas abertas, e esse livro é do final do final do século XIX. Entendeu? Daí já no século XX a gente começa a ter no Brasil muitas provas, né? Eu não sei se todos sabem, mas a Enseada de Botafogo era um local privilegiado, e o primeiro esporte que surgiu na nossa cidade foi o hipismo, e depois o remo, e logo em seguida a natação. Então a Enseada de Botafogo tinha um palanque em que ali ocorriam provas, né? Festivais de natação, né? E também tivemos uma construção durante a grande exposição internacional que houve no Brasil, acho que lá por 1920, alguma coisa. Tivemos ali no quadrado da Urca, onde tem os barcos ancorados, ali era um grande piscinão, tinha um trampolim para saltos e faziam provas de natação também e polo aquático. E então, nós já praticamos essa atividade há muitos anos, né? E com o tempo, as provas de águas abertas, por conta desse litoral grande que você citou, elas foram sendo organizadas no nosso país de forma muito intensa, né? Vou dar um salto na história antes de entrar na questão oficial, né? Eu vou dar um salto na história, que é a história que eu vi, que é muito interessante também, que é a partir da década de 1960. Foi quando eu comecei a nadar. Eu comecei a nadar em 1963. Mas em 1966, eu fiz a minha primeira travessia, que foi a travessia de Copacabana. Foi no verão, a água estava gelada pra caramba, era uma água terrível. E nós tínhamos no Brasil, naquele período, os grandes nadadores participavam das travessias. Hoje você tem atletas especializados em travessias, e eu acho interessante pontuar que eu não vejo muito os nadadores entrarem em travessias. Eu acompanho, mas nadei muitas travessias, e não vejo os treinadores de piscina estimularem muito os nadadores a participarem de provas de águas abertas. Alguns participam, mas não vejo o grosso. Quando ao contrário, na minha época, todos nós, nadadores, participavam de provas de águas abertas. O meu primeiro treinador de natação era um argentino, Juan Alberto Carranza, foi um grande treinador, foi técnico do nadador Luiz Alberto Nicolau, que estabeleceu o recorde mundial nos 100 metros borboleta na piscina do Clube de Regatas Guanabara, com 57 segundos. Ele treinou com a gente na equipe, Nicolau era um argentino também. O Carranza, no período de base de treino, início do período de base, que era ali depois das férias, né, do verão, em março, ele, para quebrar a rotina do treinamento de base, ele colocava a nossa equipe inteirinha para nadar no mar. E como é que era o negócio? Naquela época, o aterro do Flamengo estava sendo construído. Eles estavam começando a aterrar o Flamengo. Então, o que o Carranza fazia com a gente? Nós treinávamos, eu era atleta do Botafogo, nós treinávamos ali no Morisco. Então, nós saímos correndo ali do Morisco, pelaquela terra que estavam colocando no aterro, íamos correndo até a ponta ali do Flamengo, e lá nós pulávamos na água, nadávamos até a Urca, e depois voltávamos para a Enseada de Botafogo. E subíamos ali perto do Salvamar. Você que sim, bombeiro guarda-vidas. Bombeiro salva-vidas, não é você, não é? É bombeiro salva-vidas ou não? Não tem problema. Ali é guarda-vidas, perdão, às vezes eu confundo. Ali funcionava o Corpo Marítimo de Salvamento, que antigamente não era ligado ao Corpo Bombeiros, era ligado à Polícia Civil. Então, nós tinha dia que nós íamos com prancha debaixo do braço, correndo, e eram umas tábuas de madeira pesada, e fazíamos todo o percurso batendo pernas. E todas as travessias que aconteciam, nós nadávamos. E era uma quantidade grande de travessias organizadas pela Federação do Rio de Janeiro, naquela época era a Federação Metropolitana do Rio de Janeiro, e tinham as grandes travessias que eram as mais famosas no Brasil. Eu era um cara assim, bom no mar, né? Sempre gostei, pegava onda, nadador, jogava polo aquático, eu era um homem da água. Então, aqui as travessias mais famosas que nós tínhamos,
aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos a travessia de Rio-Niterói. Dá quantos quilômetros? A última nadando, foi professor? ali por 1966. 8 quilômetros. Eu fiquei muito danado. Meu pai de... Estavam 8 quilômetros, mas 8,5. Era saída de Caraí, saía de Caraí, chegava na Praia do Flamengo. Eu fiquei muito danado, porque meu pai não deixou eu fazer. E foi a última travessia organizada. Mas a gente tinha que ter autorização por escrito dos pais, os menores. Eu tinha 16 anos na época, meu pai vetou. Então tinha a travessia Rio-Niterói, tinha a travessia de Copacabana, que era famosa também. Tinha uma travessia que era concorridíssima, chamava Capitão Mora Estácio de Sá. Ela era organizada pela Escola de Educação Física do Exército. E essa travessia era uma travessia pequena, mas era uma travessia que ela era desafiadora. Um espetáculo. Porque a gente contornava o Morro Cara de Cão. A gente saía na praia de dentro do Forte São João e chegávamos na praia de fora. Então tínhamos que passar pela entrada da Baía, pela entrada da Barra, que geralmente era um momento tenso, porque ali tinha correnteza, dependendo da entrada ou saída da maré, e tinha ondulação. E quem queria ganhar tinha que encostar na pedra, tinha que fazer a curva ali, nadando próximo das pedras. Né? Eu nadei essa prova 2 vezes, a última prova eu nadei e fui campeão e recordista. Foi em 1972, a última vez que eu nadei essa prova. Uma outra prova muito famosa de águas abertas, era muito concorrida, o Brasil inteiro ia, os nadadores, era a travessia do Canal de Santos. Nossa, ela era patrocinada pelo jornal A Tribuna de Santos, os prêmios eram medalhas muito bonitas, em ouro, prata, ouro legítimo, entendeu? Folheadas, né? E era uma prova em que parava a cidade para assistir a prova, entendeu? A gente pegava uma balsa na entrada do canal, a balsa nos levava lá para o meio do mar, e a gente pulava daquela balsa. Era uma confusão desgraçada. A primeira vez que eu nadei por inexperiência, eu e meus amigos do Botafogo resolvemos ir no banheiro um pouquinho antes da saída. Estava todo naquela fila no banheiro, só tinha uma mictória, então era fila. Não, nós perdemos a saída. Ouvimos o tiro da saída, saímos correndo. Quando nós olhamos, estava todo mundo dentro d'água. E era muito engraçado, porque tinha correnteza de saída do canal e a gente tinha que fazer uma estratégia. Então eram travessias que não eram como hoje, que você tem marcação, boias. Nenhuma travessia tinha boia. Travessia dos Fortes, travessia de Copacabana, travessia de Estácio de Sá, não existia boia. A gente tinha que ir navegando mesmo, tinha que saber navegar. Isso era muito interessante. Entendeu? Uma outra travessia interessante que tinha, famosa, aqui no Rio, era sair da praia de Botafogo, chegava lá no Forte São João, eles que organizavam também. E tinha do Flamengo a Urca também. Era outra também travessia famosa. As águas eram mais limpas, né? E era muito gostoso nadar na Bahia. Uma vez eu dei uma cabeçada num sofá. Isso agora é no normal. meio da Bahia. Estava nadando, liderando a prova, deu uma cabeçada no sofá, boiando ali perto da praia do Flamengo. Já tinha sujeira, atravessando em direção à Urca, entendeu? E outra travessia famosa, famosíssima, era a travessia de Mar Grande, na Bahia, ela ainda existe hoje. Era uma travessia que dependia muito das marés. E era uma travessia muito interessante, muito concorrida. Uma outra travessia que eu fiz, também muito concorrida, era a travessia da Baía de Guajará, lá em Belém do Pará. Como eu era craque na hora, eu era o Arthur Pedrosa da época, né? Então os caras pagaram, a prefeitura de Belém pagou a minha passagem para eu ir nadar lá para prestigiar a travessia, né? Só que eles pagaram, acho que eles eram malandros, eles me deram uma passagem, meu voo chegava às 11 da noite, a travessia era às 6 da manhã. Então eu não tive chance nenhuma de conhecer o local, e tinha correnteza pra caramba, eu me dei mal, cheguei em 8º, nadando contra a correnteza durante muito tempo. O Botafogo mandou um treinador com a gente, era eu e mais um atleta, amigo nosso, e mandou um treinador, ele não entendia nada de travessia, ele alugou uma casca de nós na época para acompanhar a gente, a casca de nós começou a entrar água, ele ficou lá atrás e nós fomos nadando contra a correnteza, e tinha uns peixinhos que beliscavam a gente, rapaz. Pequenininho, olha, ele não te abandona. Eles percebem uns peixinhos pequenininhos, a gente não via, pequenininho, a água era barrenta e a gente não via esses peixinhos. Esse meu amigo era muito medroso, tinha medo de mar, medo de água, sei lá o quê, muito católico. Ele parava no meio da prova, Valdir, vamos rezar um pouco. Eu falei, meu amigo, não dá para rezar, vamos nadar, senão a correnteza vai levar tudo de volta.
Bem, então a gente teve antes desse boom de águas abertas, a que você se referiu, nós tivemos esse movimento todo. E aí, antes desse boom, ainda tivemos as travessias, a Samoa, né, e outras, né? Quando a FINA começou a assumir as águas abertas, na década de 1990, e aí ela começou a estabelecer as provas tanto para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos, quanto para os campeonatos mundiais. Né? Então, nos campeonatos mundiais, eles começaram a introduzir provas maiores, a prova de 5, de 10 e a de 25 quilômetros. Né? E nas Olimpíadas, a prova de 5 e 10 quilômetros, mas isso não foi assim logo na primeira versão dos Jogos, né? Nem do Campeonato Mundial. Elas foram sendo introduzidas aos poucos. Né? E o Brasil, já desde o início, começou a participar com nadadores muito fortes. Né? Eu acho que nós tivemos um trabalho muito bom, a gente tem que enaltecer o trabalho do Coraci nesse momento, o falecido Coraci, é uma homenagem que eu até faço a ele, eu gostava muito dele, briguei muito com ele às vezes, porque eu fui presidente da Associação Brasileira de Master de Natação, sou um dos fundadores da associação. E a gente, de vez em quando, a gente tinha nossas diferenças, mas ele era um cara sensacional, uma pessoa muito dinâmica. E o Coraci foi o cara que deu uma força muito grande para as águas abertas, colocando para dirigir as águas abertas a Cristiane Fanzeres, a quem eu sugiro que você um dia a convide para falar. Ela é uma pessoa conhecedora do assunto e foi a primeira carioca, eu acho que única até o momento, a atravessar o Canal da Mancha. Não sei se você sabe disso. Estou aprendendo tanta coisa, sabia, Roberto? Eu não estou nem conseguindo anotar. Não sabia, né? Ela, Cristiane Fanzeres. Eu vou te colocar em contato com ela. Ela foi minha atleta no Tijuca Tênis Clube. Eu fui técnico de natação, viu, pessoal? Fui técnico no Botafogo quando eu comecei. Depois fui técnico do Bandeirante Tênis Clube em Jacarepaguá. Depois fui técnico do Tijuca Tênis Clube. E no polo aquático eu fui do Botafogo. Depois fui técnico do Flamengo. Depois fui técnico do Tijuca e do Fluminense. Então, a Cristiane Fanzeres, ela era uma nadadora fundista, né? Nadava as provas de fundo, nadou o Troféu Brasil, eu a levei no Troféu Brasil, mas ela não tinha velocidade, ela era muito pequena, ela era uma nadadora baixinha, mas ela tinha uma resistência incrível, e ela tinha uma capacidade de suportar treinos, era impressionante. Então ela resolveu treinar, já nadando pelo Flamengo, né? Abandonou as competições e resolveu treinar para fazer o Canal da Mancha. E eu acompanhava o treino. Ela me chamava de vez em quando para ir treinar com ela. Como é que ela fazia? Ela chamava um grupo de amigos para ir revezando, porque ela fazia distâncias muito longas. Então a gente ia num barco e cada um nadava um pouquinho com ela para ela não ficar sozinha, ficar animada lá, entendeu? E pegar um ritmo bom. Então ela fazia isso. Eu lembro que ela fez uns treinos muito longos, em Búzios, aqui no Rio, e uma vez ela resolveu fazer um treino para angariar patrocínios, né? E aí ela resolveu fazer um treino saindo lá de Itaipu, aqui de Itaipu, eu moro em Itaipu, Niterói atualmente, eu morava no Rio, morava ali perto do Túnel Velho, em Botafogo, e ela resolveu sair daqui de Itaipu. Caraca. E chegar lá na barraca do PP, na Barra. Entendeu? É bastante água. A distância, caraca, não é mole não. Entendeu? Isabel está bastante água. Ela fez uma propaganda danada e ela fez isso sozinha, com acompanhamento de barcos, claro, né? Fez um treino no Rio das Outras Búzios. Isso, ela fez Búzios. Ela fez. Ela era danada. E ela não tinha medo, não tinha essa coisa de nadar de dia, de noite, no mar, não tinha. Essas pessoas, elas são pessoas especiais. Entendeu? Assim como o Aderbal hoje, o nosso Aderbal, que é um dos nossos líderes aí da travessia do Pontal, né? Criou essa. Na verdade, essa associação do Pontal, ela é uma associação criada à luz da associação que existe lá no Canal da Mancha. Você sabe que para nadar o Canal da Mancha você tem que rezar pela cartilha da associação do Canal da Mancha, tem lá, espera o momento, tem que pagar as taxas, eles têm o barco, eles têm toda a orientação, você tem que fazer com eles. Atleta lá agora no Canal da Mancha,
eles estão só aguardando a abertura da janela para poder fazer a travessia. Pois é, pois é. Então, a Cristiane Fanzer, ela foi a primeira carioca, eu acho que a única, e treinou pra caramba e fez essa travessia com sucesso. Na primeira tentativa ela atravessou, foi muito bem. Naquela época, eu não sei se os atletas ainda fazem isso, mas ela teve que fazer um regime de engorda, né, para poder suportar a temperatura, porque eu não sei se todo mundo sabe. Essas travessias, os nadadores não podem usar a roupa de neoprene, tem que ir no pelo, tem que ir de acordo com a sua capacidade, né? E a Federação Internacional, a FINA, quando definiu as competições de águas abertas, ela foi aprendendo e foi regulando estabelecendo regras, modificando as regras de acordo com as necessidades, né? Então, por exemplo, há pouco tempo atrás eles estabeleceram os limites de temperatura, né? Logo no início não existiam limites, né? Hoje nós temos limites de temperatura. A temperatura a 40 centímetros tem que estar a 16 graus no mínimo ou a 31 graus, ou 31 graus no máximo. Você sabe que, não sei se todos sabem, né, nós tivemos um acidente grave lá no Egito, numa travessia, do circuito de travessias, em que um nadador americano veio a falecer durante a prova. Ele estava liderando a prova e apagou. Provavelmente não foi por hipotermia, né, foi hipertermia. E ele havia sido campeão pan-americano aqui no Rio, em Copacabana, esse nadador americano. Eu não me lembro o nome dele, entendeu? Então, as águas abertas, elas, com a entrada da Federação Internacional, proliferaram, então, os eventos de águas abertas. Aí que entra naquilo que você colocou no início, onde surgiram várias empresas, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, uma das primeiras foi a Luarsa, com Arnaldo Fernandes, que foi presidente também da Associação Brasileira de Masters de Natação. Tinha também aquele pessoal, eu esqueci o nome, lá de Rio das Ostras, não, de Iguaba. O pai e o filho organizavam as travessias, o filho nadava as competições de Master, nadamos Mundial de Master juntos na Alemanha. Tinha também um rapaz que faleceu há um ano atrás, eu acho que ele era não sei se ele era de Rio das Ostras, também organizava um circuito de águas abertas na região dos lagos, muito interessante, muito bom, muito concorrido. Já colocou, a Isabel deve colocar daqui a pouco o nome dele, Álvaro com certeza. Né? Isso, Álvaro Ala, Álvaro Ala, é a família Ala, né? A família Ala. Esse era de Iguaba, o Álvaro era de Iguaba, tanto o pai quanto o filho, acho que são Álvaro, os dois são Álvaros. Então, nós tivemos, e aí surgiu a Samoa, surgiu o Rei do Mar com seus eventos grandes, né? E aí isso se popularizou muito, até de forma perigosa, a meu ver. Eu participei como nadador de tudo que era evento, eu participava de tudo. De um tempo para cá eu passei a selecionar um pouco por preguiça. Quando a gente pensa na questão da segurança e na questão dos eventos. Você, durante a sua fala, você citou as travessias, elas foram perdendo um pouco o charme, porque não existia o lance de boia, eram realmente travessias, desafios. Então eu acho que era muito mais charmoso, muito mais desafiador, mesmo. Porém, muitas vezes não deveria ser um negócio tão rentável, porque é muito mais tranquilo para os organizadores você organizar um evento que você fique entre as boias ali, num espaço mais restrito, que você consiga ter controle daquele público, do que você colocar as pessoas para nadar em longas distâncias, que você requer uma segurança bem maior, requer recursos maiores. Então, as travessias elas acabaram perdendo um pouco o charme. Na verdade, nem sei se eu posso chamar de travessia muitas vezes, já que o circuito é ali entre as boias. Você nada 3 km de boia, então não tem sentido, não é uma travessia de um local para o outro. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu gostava muito
das travessias como elas eram. Porque ali você testa o nadador, isso no ponto de vista da competição. Mas do ponto de vista para quem nada como participante, aquela pessoa que treina natação para a saúde, e as travessias são uma motivação para que você faça uma periodização, para que você treine um pouco mais intenso, né? Eu acho que é muito bacana isso. E a travessia é uma festa. As travessias são festas. Elas conquistaram muita gente, tiraram muita gente das piscinas, inclusive os nadadores master, né? Porque elas são festa, elas reúnem aquele povaréu na hora da saída, antes da saída, todo mundo se encontrando, é muito bonito. Mas realmente, eu me lembro, você tocou nessa questão das travessias, né? Vou contar uma historinha aqui muito engraçada, que era eu e um colega meu de clube, amigão, ele mora nos Estados Unidos atualmente, Paulo César Brasil Figueiredo, grande nadador, era meu ídolo quando eu era garoto, eu era um pouco mais novo que ele, eu estava aprendendo a nadar e ele já era craque. Então, o Paulinho, ele era eu e ele, carne de pescoço, um com o outro, brigando em tudo que era travessia que a gente entrava. A gente nadava junto, brigando um com o outro. É como o Arthur Pedrosa e o outro menino que nada com ele, que eu não tá me lembrando, o namorado, o esposo da Larissa, técnica dele. Então, eu me lembro que era uma travessia onde a gente saía ali na Praia de Botafogo, em frente, onde tinha uma loja da Sears, hoje é o Banco do Brasil ali. A saída era ali e a gente nadava em direção ao Forte de São João, a chegada na praia de dentro do Forte de São João. E nós dois estávamos liderando disparada a prova, lá na frente, não tinha ninguém atrás da gente. Mas num ritmo louco. Lebês. Isabel colocou o nome do Lebês aí. O Lebês com o Arthur estão sempre assim. Era eu com o Paulo Figueiredo. Então, a gente estava liderando a prova, rapaz, e o pau comendo, eu acelerava, ele acelerava. Eu diminuía, ele diminuía. Porque ele sabia que eu era bom navegador. Ele não era bom navegador. Entendeu? Então ele me seguia. E ele tinha gás, ele me seguia. Não tinha boia, não tinha nada. Bom, e aí eu já estava ficando desesperado, porque eu estava ficando cansado. A gente já tinha passado da Praia da Urca, já estávamos chegando perto do Forte São João. E eu não conseguia me liberar dele. Aí eu usei a malandragem. Eu parei. Dei na telha, parei. Quando eu parei, ele parou também. O que foi, Valdir? Falei, tô cansado. Parei. Tô cansado, vou parar, pode ir embora. Pode ir, vai embora. Aí ele saiu nadando. Quando ele saiu nadando, que ele abriu um pouquinho, eu entrei pelo lado que ele não respirava. E saí que nem um louco. Passei ele pelo lado que ele não respirava, entendeu? Quando ele me viu, eu estava 3 corpos na frente dele. Ele só foi me pegar na praia quando eu já estava em pé na areia. Usou a estratégia. Então eu acho que as travessias assim, usei a estratégia, entendeu? Usei a estratégia. Tem uma outra malandragem que eu vou contar aqui numa história. Essa eu descumpri a regra. Não sei se eu descumpri a regra, porque não tinha regra, pô. Como é que foi? A travessia que eu ganhei, a Estácio de Sá, rapaz, era uma confusão na saída, na praia de dentro ali do Forte São João, tinha que contornar o Morro Cara de Cão. E naquela época, o que acontecia? Os nadadores participavam, todos. E também todo o pessoal de marinha e do exército entrava também. E os guarda-vidas também entravam. Então, era um pessoal tudo brutamonte. E independente de onde fosse a travessia e da temperatura da água, eles se enchiam de graxa. Graxa! Eles não passavam vaselina, passavam graxa. Aí ficava encostando em você no meio daquela confusão, você se sujava de graxa de carro, graxa de passar em carro. Nadador aí, meu Deus do céu, os caras cheios de graxa. E aí essa travessia, eu tinha treinado uma semana antes, no percurso, sozinho com outro amigo, cara. Num dia chovendo, deu um medo lá no meio atravessando ali a entrada da barra, o mar estava mexido, mas nós fizemos, né? E aí eu falei, caramba, essa travessia vai ser difícil pra caramba, tem gente, tinha nadador pra caramba, marinheiro pra caramba e tudo, né? Onde eu ia ao banheiro, o nego ia atrás de mim, eu voltava do banheiro, o nego ia atrás de mim, eu ia beber água, alguém ia atrás de mim. E o pessoal me vigiando, rapaz, porque era um bolinho só de saindo da praia.
Aí eu malandramente, eu falei, cara, eu tenho que sair um pouquinho na frente desse pessoal cheio de graxa, não é possível. Daí eu peguei um soldado, falei, vem cá, meu amigo, como é que vai ser a saída? Porque a gente não sabia, porque era um quartel, né? Geralmente a saída era um tiro de canhão. Buf! Um canhão lá em cima no Forte São João, tem o Forte Velho, que é lindo, aconselho ao pessoal que não conhece a conhecer. É muito bonito, tem uma entrada por lá, tem que vir de permissão. Então eu cheguei para um soldado que estava por ali, de plantão, vem cá, meu amigo, me conta aí, como é que vai ser essa saída? Porque eu não estou vendo ninguém aqui próximo para dar saída. Não, vai ser o seguinte, aí o cara me contou todo o macete. Tem um soldado ali com uma bandeira na mão. Quando ele levantar a bandeira, tem outro soldado lá em cima do morro com outra bandeira que vai acionar o outro cara que está lá com um canhão. Que vai ser um tiro lá naquele canhão. Caramba! Pois é, o soldado entregou o jogo. Aí, Roberto, pessoal, me desculpem, mas a diferença da bandeira para outra era um décimo de segundo, ou um segundinho, 2 segundinhos, né? Mas era o tempo para eu entrar na água na frente. Quando eu vi o primeiro soldado levantar a bandeira, eu saí correndo. Não tinha como parar. Bum! Saiu o tiro do canhão, eu já estava mergulhando, os caras estavam atrás de mim. Pelo menos eu consegui sair um pouquinho. Deu certo. Então era assim, as travessias, entendeu, gente? Eram muito. Eu estou vendo o Arthur aqui, deu certo, ganhei a prova. Mas ganhei porque fiz uma estratégia certa. Eu grudei na pedra, o pessoal tinha medo de grudar na pedra. Porque tinha partes rasas, e era muito difícil, a água estava escura. O Arthur está colocando aqui a travessia do Samoa. Pois é, eu estou vendo o Arthur comentando. A primeira Samoa que eu nadei, eu fiquei com medo, cara, porque a saída era um bolo, sei lá, 500 pessoas, saindo tudo ao mesmo tempo, não tinha nenhuma divisão de categorias, um perigo. Então eu vejo que essas travessias grandes hoje, elas são perigosas porque a televisão entra, às vezes, fazendo muita propaganda, e muita gente entra sem estar preparada, entendeu? Porque eu fiz uma travessia dos Fortes, eu estava muito bem, era saída no posto 6, chegada no Leme, organizada junto com a CBDA, entrou o Forte Copacabana, né? E a água estava 18 graus, 17, eu estava super treinado, para mim estava ótima a água. Para quem pega onda, 18 graus é moleza. Então, eu fui muito bem, mas uma água a 18 graus, em alguns pontos pode estar mais fria, uma pessoa que nada devagar vai ter dificuldade, porque vai nadar vai levar mais de 1 hora nadando, quase 2 horas. E eu vi muita gente saindo com hipotermia, entendeu? Saindo, sendo recolhido pelos barcos. E alguns nadadores meus chegaram tremendo, os caras não conseguiam falar. Falavam assim, não conseguiam falar uma frase. Eu falei, pô, vai se enrolar com o cobertor aí, sai daqui. Entende? Então tem esse problema. Eu acho que nós tivemos a Poliana Okamoto lá em Londres, né? Quem lembra, né? Viu que ela passou mal, teve. Professor, o senhor tocou em alguns pontos e foram surgindo algumas perguntas que eu fui anotando aqui no. Uma das perguntas foi quando o Marcel perguntou, quando as mulheres começaram a competir. Quando se deu a inserção. Nas competições da FINA, desde sempre. Nas competições da FINA. Nas competições que a Federação Internacional começou a organizar, porque elas começaram a ser organizadas pela FINA a partir da década de 90. Embora desde os anos 80 houvesse esse movimento grande, e até antes, mas, pelo menos, você vê, em 1926, a primeira mulher atravessou o Canal da Mancha. Então, eu não sei te dizer exatamente na história quando as mulheres começaram a... a Maria Lenk foi a primeira das Américas a participar de uma Olimpíada, a primeira mulher da América do Sul. Ela foi nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 1932, se não me engano. Alguém me corrija aí no chat, entendeu? O pessoal está com computador, tem internet, tem Google, pode olhar tudo, né? Então corrige na hora. Maria Lenk, a viagem dela, para quem não conhece,
eles fizeram a equipe brasileira fez uma viagem épica, né? Eles foram um navio que era cargueiro e eles não tinham dinheiro, os nadadores não tinham recursos, eles levavam um monte de café para trocar lá por dinheiro, por sei lá o que, entendeu? E eles construíram uma piscininha de lona no navio que não tinha mais do que 8 metros de comprimento. E o pessoal da natação treinava ali. E foi uma viagem de 30 dias para chegar lá em Los Angeles. Por aí, se não me engano. A Maria Lenk tem um livro publicado chamado Abraços e Braçadas, que ela conta tudo isso, entendeu? É um livro capa azul. É muito bacana essa história, né? Eu quero também lembrar, falando em Maria Lenk, das travessias, porque ela aprendeu a nadar no Rio Tietê com o pai dela. E ela nadava as travessias no Rio Tietê. Tem fotos, retratos de provas saindo no Tietê. Eles colocavam uma plataforma de madeira, né, em que os nadadores ficavam em pé ali, o juiz dava a saída como se fosse um pódio, um bloco de partida, e o pessoal mergulhava no Rio Tietê e atravessava o Rio Tietê. Né? Então, também eram provas tradicionais. Né? Quer dizer, então, as mulheres já participavam de provas já a partir dos anos 30, ou talvez até antes. Eu realmente não tenho isso na minha memória. Entendeu? Mas a Maria Lenk foi uma pioneira. Se aqui na América do Sul ela foi a primeira, no restante do mundo, a diferença de tempo era bem pequena, devia ser bem pequena, né? Mas hoje a coisa se especializou de tal forma, né? O senhor tocou em Nadadores alguns treinam pontos, só para professor. isso e se dedicam Você muito falou a isso. da questão Pois de não. tirar, muitas vezes, o nadador da piscina para quebrar a rotina e esses nadadores nadarem no mar. Antigamente acontecia muito isso. Eu peguei uma época boa, que nem o Rock pegou, foi um pouquinho depois, nos anos 2000 ali no Vasco. Eu nadei muito tempo pelo Vasco com o Ricardo Moura. Ricardo Moura era nosso treinador. E eles faziam coisas assim que eu achava bastante interessante, já que a natação muitas vezes se torna um esporte monótono ali, aquele bate e volta na piscina. Os treinamentos eram muito longos, onde eram priorizados os volumes. Hoje em dia já existe uma redução do volume, é mais ligado à intensidade. Antigamente a gente nadava muitos volumes, girava muito na piscina. Então eles colocavam a gente uma vez por semana para rodar nos esportes. Rodava nos saltos ornamentais, rodava na ginástica artística, no polo aquático. A gente uma vez por semana, às vezes, ia para o mar. Então eram coisas que motivavam a gente, que motivavam os atletas a se manter ali naquele circo. O que o senhor acha que vem acontecendo para que esses clubes não venham estimulando assim, os atletas que nadam em piscina para estarem nadando no mar também? O que acontece é que houve a alta especialização, né, dos atletas, das suas provas, né, eles se especializaram de forma muito, muito intensa, né? O treinamento é um treinamento muito planejado cientificamente, né, dentro do possível, né? E existe um calendário de provas, de competições que os atletas têm que respeitar. Agora, eu acho que na natação de base, né, vamos dizer assim, quando você está formando o nadador, eu acho fundamental essa experiência. Eu, pelo menos, quando fui treinador, eu levava meus atletas para nadar no mar e eu levava meus atletas para nadar travessia. Eu levei atletas meus para nadar travessias em Paquetá, pessoal do Bandeirantes, eu tenho fotos deles, nós nadamos travessia em Paquetá, nadando travessia na Ilha do Governador, travessia João Penido, né? Era uma travessia, saía de uma praia chamada João Penido, chegava no Jequiá Yacht Club, essa prova, entendeu? E também levei os nadadores para nadarem uma travessia muito interessante, que parou de acontecer, que era na represa, uma represa em Juiz de Fora. Eu esqueci o nome da represa, era uma delícia nadar lá. Eu nadei uma das últimas provas lá, já houve provas depois agora, e foi até segundo colocado, perdi para o nadador da região mesmo, Flávio Manfroy, que era nadador do Flamengo, era o melhor fundista do Brasil,
eu e ele éramos pau a pau. Eu não era um nadador de fundo, eu não nadava as provas longas. Eu era nadador de medley, a minha especialidade era o medley, 400 medley. Eu fui recordista brasileiro do 400 medley durante 5, 6 anos. Então, mas o Pavel, que foi meu treinador, como o Botafogo era uma equipe pequena, ele me botava para nadar as provas de fundo e meio fundo. Até que eu fui vice-campeão brasileiro nos 400 livre, nos 800 livre, né? Fui também nos 1.500 livre, fui vice-campeão estadual, terceiro colocado estadual, perdendo para o Manfroy e para o Fadola, que foi um grande nadador também. E então, naquela época, havia essa possibilidade, porque a gente treinava menos, eu creio, e os treinadores também, eles tinham, não existe mais essa tradição do treinador ter a manha do mar. Eu acho também, os treinadores se afastaram do mar. Vou contar uma historinha, mais uma das histórias. A natação, o polo aquático, a natação no mar, elas estavam todas interligadas no mundo inteiro. Isso não era só aqui, no mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, para os nossos amigos terem uma ideia, se vocês forem pegar a história dos grandes nadadores olímpicos americanos, vocês vão ver que grandes nadadores olímpicos, recordistas, foram jogadores de polo aquático. Porque no período que acabava a temporada de natação, eles jogavam os campeonatos de polo aquático. E eles jogavam polo aquático na universidade. Então nós tivemos grandes, Jim Montgomery, Mike Burton, o Tim Shaw. Tim Shaw foi campeão aqui, pan-americano, foi recordista mundial dos 1.500 livre. Eu vi o Tim Shaw jogando no high school polo aquático. Por quê? Eu tive um atleta meu que foi estudar nos Estados Unidos e eu estive lá com a seleção brasileira em Los Angeles e ele entrou em contato comigo. Pô, Valdir, nós estamos disputando um torneio de high school. Vem assistir o jogo da gente. Eu fui lá assistir. Eram 40 equipes de escolas disputando um torneio. E o Tim Shaw jogava no time dele. Era um pereba. Jogava mal pra caramba. Mas o Tim Shaw veio a ser um excelente jogador. Foi campeão pan-americano de polo aquático aqui no Brasil. Nos Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil. E foi recordista mundial dos 1.500 livre. Na época que começou a haver esse divórcio do polo aquático, da natação com o polo aquático, houve uma enxurrada de artigos de grandes treinadores americanos, publicando na Swim Technique, na Swimming World, que eu assinava essas revistas, eu fui membro da Associação Americana de Técnica de Natação, e eu recebia regularmente essas revistas. Parei de assinar, porque teve uma época que eu fiquei duro, eu me separei, abre um parênteses aí, né? Baixa o pano, e eu fiquei duro, parei de assinar. E aí, mas eu fiquei impressionado nesse período com a quantidade de artigos dos treinadores questionando que eles achavam que isso fazia mal, isso era ruim para os nadadores, que o polo aquático trabalhava qualidades físicas que não eram trabalhadas na natação. Professor, agora eu vou trazer uma história mais para perto, que é a minha história. Eu não seria... A gente vai reiniciar. Se o senhor permitir, tá? Então, já vai parar, pessoal. Tá bom. Não saiam daí. Claro, o tempo vai encerrar pra gente, mas nós vamos reiniciar, porque uma aula dessa a gente não pode perder. Nós não podemos perder. Faltam 45 segundos aqui, professor. Dá para a gente ir fazendo um bate-papo. Pois é, então, eu vou contando a história. Eu fui nadador, comecei muito tarde. E eu fui para a equipe, eu passei uns 2 anos que eu chegava sempre depois do último. Sempre nas provas de natação. Aí mudou o técnico no Botafogo, o técnico me expulsou da equipe. Entendeu? Me expulsou da equipe. Eu tive que treinar sozinho, com um grupo mais fraco, né? Aí eu treinava, pegava o treino escondido, eu via qual era o treino que a equipe estava fazendo, eu fazia o treino. E aí eu comecei a nadar e participei de uma prova e me aproximei